Gente, boa noite. Eu sou a Lê Machado, eu sou produtora de animação, produtora, diretora e roteirista. E eu trabalho com animação e com live action simultaneamente. E eu consigo, então, ver bem quais são as diferenças da escrita para cada uma dessas mídias. Eu não sei qual que é a média da galera, então eu vou meio de didática para médio, tá? Eu vou nessa onda, começando meio que do zero, mas pulando algumas etapas. A gente vai ter blocos de pergunta, então sempre que eu acabar um assunto, aí eu vou parar e a gente faz perguntas. Eu não vou conseguir ler o chat enquanto eu tô falando, então você vai vendo, né, Laura? E aí você me passa as perguntas, é isso? Então tá bom. Isso, Então, assim, a gente vai dividir isso aqui em de 4 a 5 blocos, eu imagino, depende da nossa velocidade, e cada bloco eu vou abrir para perguntas. E eu acho que a gente pode, e nas perguntas eu acredito que a gente vai poder ser muito mais específico do que no que eu estou falando aqui, que é meio sem saber qual é o repertório de vocês, tá? Então vamos lá. Roteiro é da onde nasce o filme, a gente sabe disso, mas ele tem uma peculiaridade, né? Compositor de músicas, ele senta no violão, senta no piano para compor a música. Desenhistas sentam na frente de um papel em branco e ficam rabiscando. A gente tem uma coisa muito diferente de sentar num computador com uma tela em branco e escrever um texto que vai virar outra mídia. Então, essa coisa já nos complica, né? Porque a gente não está exatamente falando da nossa mídia. Isso faz com que o nosso texto tenha que ser muito técnico e muito descritivo. Na animação é extremamente descritivo, não é nem muito descritivo. Ali você vai para uma profundidade que a gente não faz na ficção. O roteiro, ele tem uma unidade, que é a unidade do cinema. No cinema filmado, a gente pode dizer que a unidade é o shot, quer dizer, é cada vez que você corta, cada vez que você liga a câmera e desliga. Quando a gente está falando de roteiro, a gente não sabe quantas vezes o diretor vai cortar, a gente nem pode imaginar, como é que vai ser essa direção. Então, qual que é a nossa unidade? A nossa unidade é a cena. E o que é cena? No teatro também tem cena, mas tem suas diferenças. A cena do cinema, ela é ao mesmo tempo uma unidade de espaço e uma unidade de tempo. O que é unidade de tempo? Tempo contínuo, em geral, pode até ter uns pulos, mas é um tempo contínuo. Essas nossas 2 horas que vamos estar aqui é um tempo contínuo. Seria uma cena bem longa e chata de a gente colocar num filme. A gente teria que cortar. A outra unidade é o espaço. E o que eu estou falando do espaço? É onde acontece essa cena. Então, imagina que a gente está contando uma história de um cozinheiro e a gente está na cozinha dele. Então, a cena acontece de dia, cozinha do cara. E aí a cena acontece, a gente começa a descrever. Então, eu proponho a gente fazer um exemplo disso. Como a gente escreve? Como a gente vai fazendo um roteiro aqui ao vivo. Então, eu vou abrir aqui meu programa e vou abrir a tela. Então, muito bem, esse programa é um programa conhecido de roteiro que chama Final Draft. Existem programas específicos para roteiro, não são baratos, mas também não é nada exagerado. Não estou falando de um software de edição ou de composição, por exemplo.
E esse software, ele permite que ele já tenha o setup do roteiro feito. Então vamos lá, a gente vai começar a fazer esse roteiro e eu falei que a gente tem, deixa eu só mexer na. Eu falei que a gente tem unidades e essa unidade vai ser descrita aqui no cabeçalho. Então a gente começa dizendo se isso está acontecendo interno ou externo. Na ficção, isso faz de maior diferença, porque você pode planejar as internas num estúdio e as externas em locação. Na animação, não muda muita coisa, mas vamos continuar com esse hábito do roteiro. Então, a gente vai falar que é uma interna, que é de dia e se passa na cozinha do restaurante. Esse é o começo da cena. Um software como o Final Draft, como o Celtics, tem umas versões que também a gente consegue usar gratuito ainda. Ele vai fazer isso. Você escreveu o cabeçalho, que está vendo aqui, ó, Scene Heading, que é o cabeçalho. Eu dei o Enter, eu já caí no Action, que é o nosso próprio próximo assunto. Vou parar de share, depois a gente volta. O que que é o Action? Action é a ação que vai acontecer na cena. E aí, assim, se a gente está chegando num ambiente pela primeira vez, a gente vai descrever esse ambiente. Se a gente vai apresentar um personagem pela primeira vez, a gente vai apresentar esse personagem. Depois de apresentado, da gente conseguir descrever o que é importante desse ambiente para a história, a gente vai começar a descrever o que está acontecendo de ação. Eu não planejei uma história e não vou pegar um roteiro que existe. Então eu vou escrever uma história que não vai servir para muita coisa, só para a gente entender a técnica. Então vamos voltar lá para o nosso roteiro. Aqui, muito bem. Então a gente vai falar numa cozinha industrial. Aí você vai descrever com vários fogões. Vários é uma palavra muito chata para animação, porque vários, cada um interpreta de um jeito. Então vamos falar com 4 fogões centrais, é, ao lado de uma bancada com muitos ingredientes. É, aí a gente vai falar quem é o nosso personagem. Ou a gente pode até falar, 3 cozinheiros cuidam, de suas comidas atentamente. Um dos fogões está vazio. Entendemos bem como é que é. Essa descrição é uma descrição típica de um filme de ficção. Eu falei mais ou menos como é a cozinha. Eu não fui a fundo. Mas a gente entendeu qual é o setup desse ambiente. Agora eu vou apresentar o personagem. A primeira vez que a gente apresenta esse personagem, a gente dá o nome dele em caixa alta. Então, o nome dele é Marcelo. Marcelo, quantos anos ele tem? 40 anos. Cozinheiro. É, você pode descrever. Você quer que ele seja calvo, baixinho? Ou vamos fazer alto, vai ficar mais divertido. Alto, com óculos, de leitura, pendurado no pescoço.
E aí você vai falar que ele cozinha, ele chega atrasado e passa pelos colegas que olham feio. Então, assim, entendemos qual que é o que está acontecendo, né? O roteiro tem que dar conta de você ler e conseguir visualizar o que está acontecendo. Ele nem pode ter lacunas, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, e ele nem pode ser muito se meter na direção. Falar onde vai estar a câmera, se tem corte, se tem close, isso é um outro assunto. A gente conta a história. É muito importante que quando a gente escreva um roteiro, a gente se atenha ao que a gente pode ver e ouvir. Roteiro não tem como entrar no pensamento de um personagem, roteiro não tem como falar dos cheiros, porque a gente só tem áudio e vídeo. E é isso que a gente vai ter que usar no roteiro. Então, eu vou fazer uma coisa errada aqui, típica de roteirista principiante. Cozinheiro, calvo, alto, com óculos, leitura, pendurado, chega atrasado e passa pelos colegas que olham feio. O cheiro da feijoada já sendo cozinhada o faz lembrar de sua infância. O que está completamente errado aqui? Como é que eu sei que tem o cheiro? E por que que ele lembra da infância? Como é que eu mostro que ele lembrou da infância? E se isso é importante, no cinema a gente fala muito que a gente mostra, a gente não conta. Tem várias maneiras. Isso é importante para a história? Se é importante, a gente vai ter que desenvolver uma técnica aqui de colocar isso na história. E tem o jeito cafona, fuleiro, e tem o jeito legal. Não temos tempo de pensar o jeito legal, a gente vai começar com o tempo com o jeito mais fuleiro possível. Então, como que a gente faz? Novela dos anos 90. Chega atrasado para que hora é um feio. Aí você vai escrever aqui, Marcelo, funga e faz uma careta. Eu precisava saber que a feijoada. Bom, a gente pode ver que a feijoada faz uma careta e olha para a feijoada fervilhando ao lado. Beleza. Tudo isso pode ser visto. Agora, como que eu falo que faz lembrar da infância? Primeira opção. E aí, não, eu vou para a opção pior. É, bom, deixa eu parar aqui que eu vou falar agora de outro elemento do roteiro. Então a gente já tem aonde acontece, que é o cabeçalho, a ação, e agora a gente vai entrar no diálogo. E o diálogo tem duas coisas. A primeira é quem fala e depois é o que fala. Existe também a opção da gente colocar como fala, tá? Então é quem, o que e como. O como é opcional, mas o que e quem é obrigatório. Então, isso no roteiro é uma outra etapa. É o personagem, character e dialogue. A gente vai usar essas duas coisas e eu vou usar esse recurso do diálogo, que geralmente é usado para as conversas que revelam os personagens, para fazer uma coisa muito brega. Vamos lá. Vamos voltar então. Estão vendo aqui? Laura, tá tudo certo? Sim. Então vamos lá. Ele vai aqui, eu vou colocar aqui embaixo character, que está em algum lugar. Aqui. Marcelo. A primeira vez que você escreve num programa desses, ele grava e a partir daí, sempre que eu escrever M, ele vai saber que tem o Marcelo. Se eu dou Enter, ele já vai para o diálogo. Vamos lá. Ele sentiu o cheiro da feijoada já sendo cozinhada e ele lembrou da infância. Então, qual é o jeito brega? Ele falar: Nossa, esse cheiro
me faz lembrar da da casa onde eu cresci. É a solução mais óbvia e não sei se funciona. É, essa é a primeira opção que a gente tem para colocar uma coisa que ele está pensando. Porque o que que a gente está fazendo? A gente está tirando o pensamento dele e transformando em diálogo. Ou seja, a gente tira aquela. A gente fala só o que é áudio e o que é vídeo, tá? Sempre lembrem dessa regra. Mas a gente tem uma opção. A gente faz uma careta, olha para a feijoada e a gente coloca aqui, ó, VO, que é voice over. Ele está com a boca fechada e isso é o pensamento dele. Isso é ainda mais brega. Agora, gente, importante. Ah, mas eu quero usar. Pode usar, às vezes fica bom, tá? É um lugar comum, é um clichê, mas você pode usar de uma maneira muito legal, muito divertida. Mas é uma outra opção. Ele pensa olhando e vem. Nossa, esse cheiro me faz me lembrar da casa onde eu cresci. E você coloca um eco, sei lá o que foi, e funciona. Ainda assim, é um diálogo. Por mais que o ator não vá falar na hora, depois vai ter que ser gravado, tá? Então, esse VO é muito importante. Não vamos fazer ele fazer esse VO, vamos deixar ele normal. Tem um outro tipo de texto que também pode ser falado fora da tela, mas está dentro daquele universo. Então, imagina que tem ali um outro cara, que é o Tiago, é, que ele é jovem, tem 20 anos, assistente de Marcelo, com um chapéu de chefe e um avental amarrotado, se aproxima, trazendo uma panela e os ingredientes. E aí a gente vem aqui e Tiago. E aí ele vai responder o Marcelo. É, vamos pensar o que que ele pode falar. É uma pena que a gente não possa ficar interagindo para ir escrevendo essa história, mas o mico é todo meu, desse caso. Então o Thiago pega e fala: onde eu coloco essa panela? E o Marcelo tem um surto de grosseria de chefe e fala: onde você acha? No fogão, mané. Aí você fala que o Thiago não gostou disso. Você não pode falar Thiago não gostou, Thiago não gosta. Você pode falar Thiago fica brava, porque isso é tipo fica bravo, porque é uma coisa visual. Mas a gente nunca entra na cabeça do personagem. Se a gente entrou na cabeça, a gente vai entrar pelo que o diálogo revela e pelo que a imagem revela. Esse é o grande barato do cinema, a gente conseguir entender o que o personagem está pensando sem a gente estar dentro do pensamento. É, em cima do fogão. Pronto, aí a gente conseguiu chegar no final dessa cena. A gente vai cortar.
e a gente vai para um outro ambiente. Então, vamos dizer que esse outro ambiente é a, a copa não, é a sala, o salão do restaurante. Eu volto para cá, para scene heading, e vou escrever. É uma interna, dia. Está vendo que ele já sugere cozinha do restaurante, mas não. Aqui é o salão do restaurante. E aí, se a gente está nesse salão do restaurante, a gente pode começar a descrever um salão grande com, sei lá, vamos chutar. Eu sempre acho que a gente tem que falar quantas mesas, principalmente em animação. Aqui eu vou colocar com algumas mesas, porque eu quero depois mostrar a diferença da animação. Um grande salão requintado, com algumas mesas, com poucas mesas vazias. Ahn, em um salão grande, com requintado, poucas mesas vazias, os garçons, anotando os pedidos. E aí a gente vai colocar um outro personagem, que é a Gisele, mulher, óbvio, né? Quantos anos ela tem? 35. É, cara de intelectual, formal, cabelo preso. Faz sinal para o garçom. É, que se aproxima da mesa. E aqui a Gisele vai falar: a minha feijoada está demorando. O meu prato, vai, vamos. E aí o garçom, por que que eu chamei de garçom e não chamei pelo nome dele? Imagina que ele chama Clovis. Porque ele não é um personagem importante. O papel dele é ser garçom, ele só vai anotar o pedido, levar para lá. Então a gente não vai se aprofundar na história dele, não tem por que dar um nome que pode ficar confuso. Quando vocês olham nos créditos, vocês vão ver que tem lá policial um, policial 2, porteiro um, porque são personagens que não são importantes para aquela história. Só que se for um filme policial, você vai ter que estar lá o detetive Gleidson, inspetor fulano e assim por diante. Mas aqui não é importante para a narrativa, a gente não dá um nome. O meu prato está demorando. Aí o garçom vai falar assim: estamos com problema na cozinha. É, eu vou ver o que está acontecendo. E aí, veja, por que que é outra cena? Que a gente trocou de ambiente. O tempo ainda é contínuo, mas a gente trocou de ambiente. O garçom sai apressado. A gente pode falar assim, sai apressado, passa por uma porta. Como é que chama aquela porta que vai? Vou chamar de vai e vem, tá? Pelo lado direito. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, dois outros garçons passam para o salão, trazendo
bandejas. Falaram aqui, porta-sanfona. Não, mas não é sanfona. Sanfona você abre assim, é aquela É porta que como faz você isso. abre, né? Eu não sei também. É, em restaurante, principalmente que tem alto tráfego, você tem que entrar por essa e sair por essa, porque aí fica assim, sabe? Ninguém se bate e a porta fica contínua. Porta-balcão, falaram aqui. Não, também não é isso. Enfim. Enfim, isso é um problema. Você não sabe como falar, você não sabe como descrever, você vai no Google, você vai no qualquer lugar e vai no chat GPT e você vai descobrir que porta é essa, tá? Se você não descobrir o nome, descreve. Teve um roteiro que eu estava escrevendo que eu estava falando que era aquele. O personagem usava um disfarce, que é aquele que vem com óculos, o nariz e o bigode. Isso chama nariz chicharrão. E eu não sabia, aprendi no Google. Eu estava colocando óculos, nariz e bigode. Disfarce com óculos, nariz e bigode. Bom, e aí ele volta para a cozinha do restaurante. Interna, dia, cozinha do restaurante. O garçom entra apressado e vai falar com Marcelo. E o garçom fala de novo. Tá vendo? Ele já vai, garçom. A moça lá tá aperreada. Não, tá puta da vida. Não, tá irritada. E o Marcelo, que é um cara que a gente já viu que é legal, tem outra explosão e fala: Eu sou um só. Pede para esperar. Para complicar, a gente faz um cara que é o Jorge, 60 anos, careca, barba branca, forte, se aproxima dos dois e o Jorge vai falar: Marcelo, mais uma dessa e você está na rua. Bom, entendemos essa cena, tá? É um roteiro ruim, ninguém vai filmar, mas a gente entendeu a estrutura e é o que é importante. Então, assim, entendendo que isso. Deixa eu stop aqui. Entendendo que isso é um roteiro que dá a descrição necessária para a gente fazer um filme, por pior que seja a história, esse roteiro dá conta de você imaginar o que está acontecendo. Se eu chamar atores e tal, e colocar num ambiente que a gente descreveu, a gente tem como fazer. Um produtor pode pegar esse texto e procurar uma locação que tenha a ver, que funcione, mostrar as fotos para o diretor vai escrever, vai escolher a locação ideal ou o diretor de arte vai propor um desenho para fazer aquilo em marcenaria e a gente vai ter o cenário. Na animação, não é assim. Na animação, a gente tem a necessidade de ser mais descritivo na visualidade e na intenção da fala por algumas questões. Primeiro, falando da visualidade da ação. Você vai trabalhar com vários animadores. Então, o seu texto vai ser especialmente para uma série de animação, não para um longa. Porque o longa tem um processo até que eu vou mencionar aqui depois. Mas uma série de animação, você tem uma velocidade de produção e você tem que conseguir dar conta de explicar exatamente o que você precisa. No mesmo momento que aquilo vai para os animadores, vai para a gravação de som, vai para o cenarista, que não exatamente se comunica com o diretor, até mostrar todos os layouts que ele planejou. A animação, ela é muito industrial, a série de animação. Não é mais artesanal como é o cinema.
Então, se a gente for, é, é uma história que a gente está fazendo em animação. Então, vamos tentar detalhar mais, e aí a gente vai voltar para o nosso roteiro lindo e a gente vai ser mais descritivo. Ok. Então, numa cozinha industrial, com coifas centrais, é, azulejos brancos, impecáveis. O que mais? Oito, quatro cozinheiros e três, ou melhor, não, três cozinheiros e quatro assistentes andam de um lado para outro, é, aflitos. No centro, quatro fogões de oito bocas, ahn, enfim, é outra coisa que se a gente tivesse junto, a gente ia pensando aqui. A gente tem que dar conta de descrever muito bem. O que mais que a gente pode falar? Da iluminação. É que deixa o ambiente um pouco desconfortável. E aí, tudo que a gente quer passar, daquela sensação, a gente traz para o visual. É, pera, tem prateleiras com temperos colocadas ou armazenados em potes de vidro milimetricamente dispostos. Abaixo, potes de inox, é, trazem os, os ingredientes. Aí você pode colocar feijão, carne, couve já cortada e etc. É, muito bem, a gente tem uma descrição muito mais detalhada. Isso, para a gente passar para um desenhista, todo mundo vai ficar na mesma página. E a animação precisa disso. E principalmente o que eu vou entrar agora. Três cozinheiros cuidam de suas comidas atentamente. Isso é geral, mas eu vou falar que três cozinheiros assumem os fogões, ligam a boca central, enquanto seus assistentes colocam as panelas sobre o fogo. Os assistentes saem com rapidez
e vão para a bancada em busca dos ingredientes. Veja que agora a ação tem uma descrição que a gente sabe a ordem que as coisas estão acontecendo. Quando você está fazendo um live action, você vai, vai ver isso acontecer na hora. E por que que a gente precisa disso na animação? Porque no live action, o diretor vai criar todo o mise-en-scène na hora, com os atores, com o diretor de fotografia. A gente não tem isso. Então a gente tem que, desde o começo, saber, o movimento é esse. Cada animador vai saber o que está acontecendo, isso aqui vai para o animatic, para o storyboard e tudo mais. E tem mais um detalhe, a gente está chegando aqui no um quarto da aula, eu vou abrir para perguntas antes de ir para frente, que é o seguinte, o Marcelo, nossa, esse cheiro me faz lembrar da casa onde eu cresci. Tem um detalhe, porque na animação a gente primeiro grava as vozes e depois anima em cima. Então, a gente não chama de dublador, a gente chama de primeira voz ou voz original. Esse cara, esse ator, ele vai interpretar a voz em cima do nada. Então ele não tem ali a dinâmica de ter outros atores, de ver o que está acontecendo, de estar no cenário, ele vai simplesmente ler. Então é muito importante que a gente faça uma coisa que geralmente os diretores e os atores detestam na ficção, que é vir aqui e colocar rúbricas, que é isso aqui. Marcelo, a rúbrica, você vem aqui, pera, fiz alguma besteira aqui, pera. Você vem aqui e coloca parentical. Não, não é parentical, é aqui. É o parentical, mas é aqui. E aí você vai escrever, Marcelo, pensativo. O ator vai saber qual é a indicação. O Tiago, onde eu coloco, né? Onde eu coloco essa panela? É inseguro. E o Marcelo, óbvio que a fala já dá para entender. Ou ainda, você pode fazer uma coisa do tipo, sabe? Ele fala assim, onde você acha? No fogão, mané. Tá? Então, isso tudo aqui permite com que chegue na animação um roteiro bem descrito e que a gente consiga desenvolver o mais fiel ao que foi pensado pelo roteirista. Vamos abrir para perguntas agora, Laura? Já tem algumas aqui. Vamos Vamos lá. lá. Primeira, VO é só para pensamento. Além de pensamento, o que mais VO pode ser? Pode ser pensamento, pode ser uma narração, você pode ser um outro personagem falando. Pode ser um narrador, por exemplo. Aquele dia, Marcelo estava muito irritado e não sabia o que ia acontecer. Isso é um voice-over, tá? Tem uma opção que a gente pode fazer aqui também, que é o off-screen, que tecnicamente é quase a mesma coisa. Mas imagina que assim, ó, a gente coloca aqui o Tiago chegando. Na verdade, não é o Thiago, eu vou aqui. E ele fala, chefe, beleza? E aqui a gente vai usar isso aqui, que não é VO, é OS. Qual a diferença do VO pro OS? O OS é off-screen. Quer dizer, ele fala, mas ele não está na tela. A gente só ouviu ele falando, chefe, beleza? Aí a gente olha, o Marcelo pode se assustar. Filme de terror usa muito isso, porque
O áudio não está na tela, mas está lá. Num filme, a gente pode até filmar com duas câmeras e a primeira ele está aparecendo, na outra não, e isso serve para o montador. Mas numa animação, não. Na animação, a gente só anima o que vai para a tela. A gente não tem como fazer mais e depois montar, entendeu? Então, o VO são pensamentos, lembranças, narrações, e o off-screen são falas que a gente não viu que tá ali, tá bom? É, outra aqui. O que vai ser lido pelos atores na hora de dublar atuar? É o roteiro mesmo ou tem alguma outra etapa de script ou algo assim? Ou algo do tipo? É o roteiro mesmo finalizado. Eu falei que tem uma peculiaridade no longa de animação, mas eu vou falar disso na próxima etapa. Então, mas o roteiro mesmo, o cara tá lá lendo o que vai para ser feito. Porque na animação, gente, é a fala que vai fazer com que a gente dê vida ao personagem. Então, uma das séries que eu dirigi, eu tenho atores, tenho comediantes que narram. Eles até mudam o texto, e tudo bem, porque esse improviso a gente leva para o animador e a partir daquela inflexão de como ele leu, ele faz com que o personagem se movimenta para encaixar naquilo. Por que que eu falo que não é dublagem, gente? Porque a dublagem, você pega uma animação que já foi feita e coloca a voz em cima. Nesse caso, a gente faz a voz e a animação vai ser feita em cima da voz, É certo? sobre isso, e fizeram essa pergunta, né? Qual que é o momento de gravar a voz dos atores, é antes ou depois? E aí eu fiquei com a dúvida, porque eu já ouvi um ator falar que podia ser dos dois jeitos. Tipo, tinha esse que é mais usado, mas tinha um outro também. Aí eu mesma fiquei com essa dúvida. Então, na verdade, não tem, porque você vai ter que ter alguma voz para animar. Então, se você vai ter que gravar uma voz guia com alguém e depois dublar. Então, você está abrindo mão de ter uma voz original. Você vai fazer com que os seus animadores trabalhem em cima de uma interpretação que não foi feita pelo elenco. Então, assim, não tem outro jeito. Sempre tem que ter uma voz. E que seja sempre a voz do ator. Você quer mudar depois? Beleza. Assim, às vezes, isso acontece muito. Eu gravo os roteiros de 6 em 6 para uma temporada, 6, 7, 6, 7 para dar 26, que é uma temporada. Às vezes o ator demorou, atrasou e não conseguiu gravar. Aí a gente tem que fazer isso e depois dublar. É péssimo. Porque, sabe, ele pode ler assim: o que é que você está fazendo aí? Isso foi o cara que leu de uma maneira flat. Mas ele interpreta e fala: o que você está fazendo aí? Isso muda todo o tempo da animação, a expressão, as bocas que você vai usar. Então é muito importante Ah, que entendi. seja. O Yuri Correia perguntou: alguma dica para quem está começando a fazer animação de comédia rápida para Instagram e TikTok? Tenho muitas ideias de desenho, elas acho engraçadas, mas na hora de me organizar e escrever, acho muito sem graça. O que posso ler para ficar bom em texto de comédia? Ahn, eu acho que mais do que ler, eu acho que você tem que ver, tem que assistir, tem que escrever. Mas eu acho que assim, ler é ótimo. Mas para fazer humor rápido, não acho que você vai conseguir esse conhecimento lendo o texto. Você precisa assistir. Assistir sketches rápidos. É, humor de Instagram e humor de TikTok são muito rápidos. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, um americano, ele fazia punch-up. Eu vou falar de punch-up depois, agora no próximo bloco. E ele falava uma coisa que era assim: se não tá engraçado, acelere. Então eu ia lá, e assim, é legal, o negócio tá feito, o episódio. Não tá tão engraçado quanto você quer. Se você for ali na edição e colocar 1.1 de velocidade, ele fica mais engraçado. Não dá para usar muito isso para roubar. Mas no teu caso, precisa ser rápido, precisa ter entrega rápida, tem que ser. Então vai para velocidade, além de você ter que assistir um monte de coisa.
Tá sem som aí, Laura. Você tá sem som, você tá Opa, bloqueado. perdão. É, Adriano Batista. O Animatic funciona como um previso para alinhar o timing ou as vozes também? Sim, o Animatic, ele é assim, a gente desenha o storyboard e depois você coloca a voz oficial junto com esse animatic, porque o animador ele vai receber a cena dele com um layout e vai desenhar e vai animar em cima. Então o animatic, ele é a primeira etapa que vem depois do texto, que você consegue imaginar como a animação vai acontecer. E nesses momentos, às vezes a gente vê que o que está escrito não funciona. O texto fica longo, tem muito espaço, e aí a gente tem que mexer no animatic antes de passar para o animador. E aí vocês lembram que lá no começo eu falei que para escrever roteiro a gente usa uma mídia que não tem a ver com a nossa mídia, ou seja, a gente escreve para fazer audiovisual, não é como o músico ou o desenhista? Pois é, a Pixar, ela não escreve, não vai para mais do que o segundo tratamento. Após o segundo tratamento, ela faz um storyboard, grava a voz, e aí é voz guia, não é com talento, porque é caro, coloca a trilha sonora e começa a ver se o filme está funcionando. Exibe primeiro para a equipe, depois para pessoas mais distantes, e isso permite que você veja o filme funcionando. Coloca piadas a partir disso, muda texto, grava de novo, muda. E isso é um jeito vivo de fazer cinema. Não dá para a gente fazer isso em episódios. Isso é muito caro, porque é muito lento, mas o Animatic te dá a possibilidade da gente visualizar o que vai acontecer. Thomas Lois. No roteiro de animação, não é necessário definir também algumas diretrizes da câmera para passar para os borders cenaristas? Por exemplo, establishing shot, upshot, etc. Você pode usar, não é um problema usar, o diretor não vai ficar irritado com você como um diretor de ficção. É, mas, assim, pensa sempre na história. Você precisa mostrar que aquilo está acontecendo lá fora. Por exemplo, coisa muito comum em animação. Você vai começar no restaurante, você mostra o restaurante de fora e vai dando zoom. Você quer ter isso? Então escreva, não tem problema nenhum. Mila Posse. Principais diferenças entre roteiro de animação e filme. É isso que eu falei, né? O de filme, ele permite mais etapas de produção, de escolhas na hora da direção. O roteiro de animação, ele é muito mais técnico e fechado. Ele é um descritivo para um desenhista que depois vai para um animador e assim por diante. Gabriel Marti. Nesse momento do roteiro de animação, também se descreve os enquadramentos e movimentos de câmera se tiverem, ou esses detalhes não fazem pouco parte do roteiro em si. Você tem que escrever se ele fizer parte da história. Por exemplo, vou fazer esse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Eu tinha feito aquele off-screen. Aí eu vou falar Marcelo, e lembrando que é uma animação, então o Marcelo se espanta, se assusta e derruba é, sua colher de pau. Você pode fazer o seguinte, ó. A câmera abre e revela Tiago, certo? O que que a câmera abre? Você estava fechado no Marcelo e quando você abre, você vê o Tiago. Então, esse off-screen passa a ter um valor mais visual do que tinha só com aquele OS. Rafael dos Santos. Expressões como careta, cara de poucos amigos, são suficientes como descrição de reação ou é preciso ser mais específico? Descrevemos mesmo quando não tem função dramática para a cena? Digo, talvez o número de boca seja um detalhe funcional, só para dar um exemplo.
Não, eu acho que depende muito da série que você está trabalhando. Por exemplo, imagina que você está numa série que é a terceira, quarta temporada e o personagem tem uma cara específica. Aí você coloca, faz aquela cara, entendeu? Então acho que pode se pensar desse jeito, mas se você falar uma careta, descrever a careta já é suficiente. Wagner Almeida. No caso de animação stop motion, é correto indicar posicionamento da câmera ou enquadramento no roteiro? Também. Não é correto indicar. É a mesma coisa que não muda nada em relação à animação 3D e a animação 2D, seja cutout ou tradicional. Você não tem que falar mais ou menos. Sabe? Quem define isso mesmo, a câmera, também vai ser o diretor quando ele tiver com o storyboard. Tá? Você tem mais descrição na ação, mas não chega a entrar na escolha das câmeras. A não ser que faça sentido na história, como esse exemplo que eu acabei de mostrar. Lara Desan. A animação também passa pelo processo de edição no sentido de corte de cena, ajuste de timing, etc. Não entendi. Como assim? Se passa pelo corte de edição, Pelo processo de edição, no sentido de corte de cena, ajuste de timing. passa, mas existe uma diferença grande que é assim, o cinema, você filma com duas câmeras, pelo menos, plano e contraplano, e depois o montador vai escolher qual câmera você quer, se tem uma lente mais aberta, uma lente mais fechada, e vai jogar um monte de material fora. A animação, você animou o que é importante. Você não tem como animar duas vezes, depois escolher. Então você anima o que está na história. Quando vai para edição, o que você vai fazer é cortar para deixar mais ajustado, é muito mínimo, para ajustar o timing. Por exemplo, tem um espaço entre a pergunta e a resposta. Você corta e junta. Beleza, você pode fazer isso. Mas não é uma edição como é a edição cinematográfica, que você tem um monte de opção e você escolhe. É, Sisu. Tem dicas de stop motion? Como assim, dicas de stop motion? Acho que é dica para fazer um stop motion. Eu vou dar uma dica de stop motion. Não faça, brincadeira. Stop motion é a animação mais difícil de ser feita, porque ela é muito artesanal. Então ela passa a ser mais cara, ela tem diretor de fotografia, etc. É, falando sério, agora minha dica é começa com calma, vá fazendo aos poucos e claro que tem um monte de software no iPhone, no iPad para fazer stop motion. Aí você pode fazer com massinha e treinando, etc. Mas é uma animação bem difícil de ser feita. Até porque as outras, animação 3D e 2D, a gente faz os extremos e intervala. A animação stop motion não tem como. Você vai mexendo, mexendo, mexendo. O timing vai ser todo planejado anteriormente. Juliano de Paula. O som de barulhos como panelas batendo, borbulhas de algo fervendo, faca cortando, etc., entram no roteiro? É, sim, se ele fizer parte da história. Ali o negócio, eu ia colocar uma coisa que eu não pus, a panela ia cair, ia queimar ele. Eu preciso saber que ela tá quente. Para saber que ela tá quente, eu preciso dos borbulhos. Então, assim, pode colocar se faz parte da história e se vai precisar animar. E aqui é muito importante. A gente vai ter que desenhar antes de ter o som. Por mais que eu tenha as vozes antes, eu não tenho exatamente o som. Então, eu vou ter que desenhar bolhas e o sonoplasta vem depois para colocar. Então, eu preciso ter isso descrito para colocar no desenho. Ana Sasaki. Quando queremos usar em uma animação um local que já existe, por exemplo, Grand Canyon ou Monte Everest, é necessário fazer uma descrição tão detalhada assim no roteiro ou podemos fazer uma menção do local com uma breve descrição? É, eu acabei de produzir um filme que o roteiro é meu e a direção não. Então é legal porque assim, eu tive exatamente nas coisas de escrever. Eu descrevo e o final do filme se passa embaixo do MASP.
Eu descrevo mais ou menos como funciona. E por quê? A gente em São Paulo sabe como é que é o MASP, mas animadores de Curitiba não necessariamente sabem. Se você for fazer uma produção com mais de. E aí, assim, o que que a gente descreve? O que é importante para o mise-en-scène. Então, se eu estou falando que ele saiu do pé do MASP, andou pela lateral e foi até o outro, e passou por aquela escadinha que tem, eu preciso descrever como é. Imagina que assim, a gente tá num videogame, a gente tem que ter o nível, o level design para dizer o que acontece. Então você tem que descrever desde que aquilo faça parte da ação. Se for só uma coisa estética, não precisa. Pedro Sena, o roteiro de longa de animação também é bem descritivo assim? Também, mas é o que eu falei, um roteiro de animação, de longa, ele primeiro é feito, primeiro tratamento, vai para o segundo, parou, faz o animatic, não é nem o animatic, faz o storyboard, grava vozes, guias, coloca trilha sonora, começa a assistir o filme e aí você vai começar a trabalhar o texto não mais com o escritor sozinho, você vai estar com os desenhistas também. Então aí você não tem que descrever tanto no texto porque o cara está desenhando. Então veja, é uma sala de roteiro diferente. Você vai estar projetando um filme, vai estar com um escritor e com desenhista. É muito comum em storyboard ter o mesmo crédito que roteirista para animação. Alcinete, qual o momento do Foley? Depois que está animado. A não ser que você precise de um som muito específico para a história, para o cara poder animar. Imagina que eles vão dançar uma música específica. Você vai colocar essa música antes. Imagina que tem um barulho, um raio que vai pegar. Pro cara, se para ele desenhar ele precisa ter o som, aí precisa colocar antes. Mas 90% das vezes a gente faz depois. É, quanto, é, quanto tempo demora para fazer uma animação? Vamos fazer só mais duas perguntas, senão a gente não vai ter o Sim. tempo para falar. É. Não, legal a gente falar de todos os assuntos, mas só para eu ir um pouquinho além, porque a gente viu tão pouco. Vamos fazer mais, vamos fazer um curso mais longo. É, uma animação depende do que a gente está falando, mas um longa de animação é de 2 a 4 anos de produção e uma série de 26 em torno de 18 meses. Certo. Olha, tem três perguntas aqui. Então vamos para as três perguntas e aí a gente continua. Beleza. Manoel, quando um filme vira animação, exemplo, Uma Advogada Brilhante, esse roteiro de animação preserva o roteiro dos filmes? Quais as principais mudanças? Mas ele não foi, não virou animação, ele sempre foi ficção. Eu não consigo ver esse filme como animação. Para mim, tem uma diferença muito grande que é por que eu estou fazendo em animação? Essa é a grande pergunta. E eu acho que quando é animação, eu estou indo para um universo mais fantástico do que eu estou fazendo no cinema. Apesar de que, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente está fazendo o contrário. Tem muito filme que tinha cara de animação e a gente tem capacidade estética para fazer ele em live action. Por que que a Disney está fazendo tanto live action? Porque ela pode. Porque hoje dá. Ela nunca pensaria em fazer o Dame e o Vagabundo filmado assim há muito, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Como as animações surgiram? Qual a história delas? Essa aí a gente divagou, hein? Mas vamos lá. Ela nasceu antes do cinema. Ela nasceu numa coisa que se chama Lanterna Mágica. A Lanterna Mágica é aquele negócio que a gente que tem os desenhos em loop com alguma coisa em movimento e tem o espelho e quando você roda, você olha no espelho. Tem uma outra versão disso, que é o Zootropo, que tem lá na Cinemateca, você tem esses desenhos,
e tem um disco com uns fechadinhos, assim, umas frestas. Quando isso roda, você consegue enxergar aquele movimento acontecendo. A gente comemora o Dia da Animação, dia 28 de outubro, porque foi a primeira vez que se conseguiu projetar uma lanterna mágica. Isso assim uns 10 anos antes do cinema nascer. O princípio do cinema nasceu com a experimentação da animação. Thomas, no caso de uma produção board driving, tem necessidade de ser tão descritivo no roteiro? Não, mas o produtor, o diretor vão ter que estar envolvidos com o storyboard desde sempre. E aqui é um dos casos de que o storyboarder vai funcionar como roteirista. É isso. É isso? Uhum. Então, peraí. Vou fechar esse roteiro, não vou salvar, para não ter perigo de alguém produzir essa porcaria. Deletei. E agora eu queria fazer o seguinte: eu queria primeiro falar de personagem. Como adiantou o tempo aqui, eu vou tentar falar de duas outras coisas. Vou falar o que que é Punch-Up. Punch-Up, eu vou mostrar uma bíblia, na verdade, um layout de uma série que a gente produziu, que é o Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma. E dentre essas imagens que mostram as primeiras duas temporadas, como foram feitas, a gente tem uma coisa muito importante para a gente, que é o fluxo do trabalho do roteiro. Então vamos lá, aqui. Vocês estão vendo em tela cheia já? Não. Agora sim, né? Estão vendo? Então, muito bem. Aqui é o histórico de como a série foi acontecendo. Ela tem duas temporadas, a gente está fazendo a terceira agora. É, tem um longa, etc. Mas o mais importante, primeiro assim, a gente tem os personagens, aqui é onde foi, mas o que nos interessa aqui é isso. E isso começa assim, como começa um roteiro de animação. Na verdade, tem uma etapa que nem está aqui. A gente sempre trabalha com uma sala de roteiro. Cinco roteiristas na primeira e segunda temporada, seis na segunda, não, seis na terceira. E a gente tem uma reunião onde a gente discute premissas. E o que que é premissa? A premissa é você falar e se? E se o Osmar usasse o chat GPT para conseguir fazer o trabalho mais rápido? É assim que nasce um episódio. E aqui eu vou ficar muito no episódio. Acho que não, a gente não vai entrar em longa, porque eu acho importante a gente entender que a gente está num universo que a gente já conhece. Então, assim, eu peguei, é a primeira temporada que seja, mas eu tenho a Bíblia, que eu vou mostrar também, tá, gente? A Bíblia descreve como é a relação dos personagens, os personagens, como é o universo, sugere sinopse. Então, o cara vai pegar a sinopse, pode até estar na Bíblia, já que não foi produzido, e sugerir, ó, podia fazer tal coisa. E aí a gente tem uma escaleta. E o que que é escaleta? São uns tópicos dizendo o que acontece em cada cena, mostrando o arco dessa história. Importante. Uma, uma média em roteiro de longa, de ficção, é que uma página é um minuto de filme. Na animação, não necessariamente, e tem gente que fala que é duas vezes, que é 70% mais. Não dá para saber, porque cada roteirista vai fazer de uma maneira e a edição pode virar de outra. O que eu posso dizer é que no Osmar, 17 páginas dão 11 minutos. De 17 a 19. Se você escrever 20 páginas, vai começar a ficar muito grande. Se escrever menos, vai faltar ação. Então a gente tem essa ideia, tá? Eu vou depois mostrar um roteiro, ler uma parte e a gente vê o começo, tá? Então, assim, o cara trouxe a escaleta. Imagina que ele pegou ali um roteiro que o Osmar tem que se disfarçar para conseguir um emprego.
Aí a gente vai para a sala de roteiro. Na sala de roteiro, que são esses balãozinhos, o quadrado o cara faz em casa e o balão ele faz na sala de roteiro. O que que a gente faz na sala de roteiro? A gente lê a escaleta e todos os cinco roteiristas sugerem a melhor estrutura para aquela história. Ele fala, olha, mas se acontecer isso aqui é mais divertido. E se acontecesse tal coisa? E se ele explodisse e torrasse? E se esses e se você vai trabalhando. Depois desses dados todos, o roteirista volta para casa e escreve a primeira versão do roteiro. Claro que assim, a primeira versão do roteiro que ele queira mostrar. Não é para ele fazer qualquer coisa e voltar para a reunião, tá? Não é isso. Ele escreve uma versão que ele confia, que ele assina. E na sala de roteiro, a gente lê e faz uma coisa que é ajustar até aí, assim, olha, vamos diminuir aqui, vamos deixar aqui mais legal, tal. Isso pode ser feito na sala de roteiro. Na terceira, a gente está fazendo com o Story Editor, que é o, o- seria a leitura geral da história. Então, às vezes de voltar para todos os roteiristas, só voltava para uma pessoa. Aí o cara vai para casa e faz o roteiro 2 que é a versão oficial. E aí a gente tem o punch-up. O que que é o punch-up? Nesse modelo aqui, tá, gente? Tem Brasil e Estados Unidos, eu explico por quê, mas a terceira temporada é só Brasil. O Punch-Up Brasil é ler o roteiro, assim, diálogo a diálogo, cena a cena, procurando o que poderia ser colocado para ficar mais engraçada. Aqui eu vou fazer um intervalo e vou. Intervalo só, parar de. Pera, agora sim. Eu vou parar um pouquinho de. Voltei, né? Tô aqui, tô com vocês. É, o que é punch? Punch é uma expressão da comédia. A comédia, a gente fala que a gente tem um setup, que é o enunciado de uma piada, que faz você imaginar que aquela solução daquele texto ou daquela visualidade vai acontecer uma coisa específica. Aí vem o punch, que choca com esse setup e mostra que não é o que a gente estava pensando. Vou pegar uma piada bem imbecil, que eu escutei outro dia num stand-up. O cara falou: Nossa, fazer obra é muito difícil, né? Pô, é difícil lidar com pedreiro e a gente não consegue. É o setup. O que que você imagina? Que o cara está construindo aqui, que está difícil e tal. E ele falava: é, Por isso que eu nunca mais construo em Paris. E qual que é o punch dessa frase? Por pior que seja, então ele está construindo em outro lugar. Em vez, parece que é uma coisa que a gente conclui que é aqui, mas essa quebra de expectativa é o que faz a piada funcionar. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender porque que piada não está funcionando. Às vezes não tem punch. Ou tem o punch, mas não é um punch que entrega uma reviravolta suficiente para te dar uma surpresa. Como a gente. Isso é o punch, né? O punchline. Por que que é punch up? Porque a gente está fazendo esse punch para ficar melhor, para a gente ter surpresas mais gráficas, mais visual. E aqui eu estou falando, inclusive, de humor físico. O que que é humor físico? É o cara tropeçar e cair, e descer uma escada rolando e cair com a cabeça no balde. Isso é um humor físico. Isso também está no roteiro. E isso vem na sala de roteiro, tá? Bom, o Punch-Up vai ser lido por todo mundo, vai ser criado, e aí, na própria reunião de Punch-Up, a gente tem a versão 3 que a gente chama de roteiro punch-upado. O punch-up que a gente fez agora são os 6 roteiristas mais 4 comediantes que não escrevem roteiro. E é a melhor coisa que tem, porque eles não estão fixos naquela coisa da estrutura do roteiro. Eles simplesmente querem colocar piada.
E para o caso de uma série de humor faz todo sentido. Bom, isso aqui continua daqui para frente. É, o nosso versão Punch-Up vai para a pedagoga analisa, a gente manda para o canal analisa, volta, refaz e grava. Isso hoje na terceira temporada. Na primeira e na segunda, com o dólar mais barato, a gente pôde trabalhar com um estúdio que fazia punch-up nos Estados Unidos. Então a gente, a partir do roteiro punch-upado, a gente traduzia para inglês, mandava para os Estados Unidos, o cara fazia um punch-up em inglês, mandava para a gente, o próprio autor traduzia, adaptando as piadas, tinha mais uma reunião de inputs e a gente gravava. Isso era muito legal e ajudou muito a série ser vendida internacionalmente, porque ela não é adaptada, ela foi escrita para dois idiomas, ela tem piadas que funcionam aqui e lá, entendeu? Não tivemos como fazer isso agora. Quando a gente for exportar, a gente vai ter um trabalho de fazer adaptação em cima de uma série animada. Enfim, deixa eu parar aqui de. Então, o punch-up acaba que ele é importante demais por isso. Agora, a gente está com um tempo justo e eu vou querer que a gente tenha uma experiência de ler um roteiro e ver um trecho de animação, tá? Infelizmente, eu tentei liberar a, a terceira temporada da série, que tá mais legal, mais tecnologia, mais atual, temas mais divertidos. Só que não consegui. O canal não autorizou, porque a reunião ia ser gravada, podia alguém filmar. Falou, não, ela vai estrear em setembro na Nickelodeon. Então, eles estão com muito cuidado com isso. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai ver aqui o roteiro. Eu vou acelerar um pouco, gente, senão não dá tempo de falar de tudo que eu planejei. Já até desisti de ver uma coisa aqui. Não, pera, não é isso ainda. Certo? Tá. Temos aqui um roteiro, um roteiro que vai para o estúdio. Aqui eu sei que são 49 falas do Osmar, 36 do Steve, 25. Isso vai para os atores, eu sei quanto tempo eles vão demorar. E aí vamos ler, como a gente, vamos ler pelo menos umas duas páginas. Set de fotos, Parque Central de Trigueirópolis. Josie e duas modelos, bisnagas, lembrando que é tudo pão, né, no mundo do Osmar. Fazem, por isso que a gente tem que falar. Qual vai ser? São duas modelos o quê? Como que elas são? Então a gente tem que falar o que que vai ser. Fazem poses enquanto um fotógrafo, que é um muffin, faz gestos exagerados a cada clique pedindo para que elas mudem de pose. E aí ele vai falar, isso, Joseph, vamos. Já tem até o sotaque aqui. Linda, isso, cara de mal, isso, que medo, agora princesa, isso. Isso aqui vai para o ator, ele sabe muito bem como fazer. As modelos vão mudando a cada clique, seguindo o que o fotógrafo pede. Ao lado, Mary acompanha em uma prancheta. Um cordão. Mary, a gente não escreveu porque ela é um personagem recorrente. Um cordão de isolamento impede que o público assista a sessão de fotos. O Osmar, off. Off, a gente usava na época, é off-screen. Então ele tá falando, mas não tá aparecendo. Puxa, Steve, nem sei como te agradecer. Eu tava verde para ver para a Josie tirando essas fotos. A câmera corrige, veja, foi exatamente o que a gente fez lá, e enquadra duas moitas. Uma delas parecendo um pinheiro comprido e a outra uma meio moita quadrada. Aí o Steve fala: quebrei seu galho, hein, cascudo? Não disse que ia colocar a gente na primeira fila? Um braço sai do pinheiro e bate no galho da moita, que quebra o galho. Entende? Assim, por menos que você goste da piada, você entende que tem o punchline ali? Tamo verde, eles estão vestidos de moita. Vou quebrar o galho, quebra. Em close, podemos ver os olhos de Osmar e Steve nas moitas. Eu só quero saber aonde você conseguiu esses disfarces. Aí tem um corte rápido. O Max, que é o síndico do prédio, ele está em choque, olhando os dois grandes buracos na grama com o formato do Osmar e do Steve. Mas pelo estatuto do condomínio, eu não acredito.
é o que ele fala. Max vê um panfleto mostrando a sessão de fotos da Josie e coça a cabeça. Volta para o Parque Central de Trigueirópolis. As modelos param de sorrir, relaxam entediadas. Meninas, vamos fazer um intervalo. Meg. Modelos entram na barraca, camarim ao lado do set. Mary se aproxima. Mary, diga, Dr. JR do Pão, onde estão as outras modelos? Deve estar chegando, sabe como elas são? Não tenho o dia todo, Meg. Osmar e Steve continuam como moitas. Que pena que plantado aqui a Josie nem vai perceber que eu vim. Plantado aqui para fazer alusão, etc. Eu sou o mestre dos disfarces, ninguém vai perceber a gente aqui. A câmera corrige e enquadra Max olhando para os dois, bem irritado. Seu Hortêncio, o Max sempre erra o nome do Osmar e ele fala é Osmar, seu Max. Então, eu sei até que animação vai ser colocada aqui. Eu não preciso descrever porque é recorrente, é um jargão. É Osmar, seu Max. Steve se espanta, Max fica furioso. O Osmar e Steve saem correndo, deixando as moitas que esvaziam. Max vai atrás lendo o estatuto do condomínio. Vocês destruíram nosso gramado artificial e pelo estatuto do condomínio, os moradores estão. Enfim, corta para o camarim. Vamos ver esse trecho, só para a gente tentar ver a descrição e como ficou. Lembra, passa em um monte de etapas, não necessariamente vai ficar igual. A gente tinha passado assim, né? Quem é essa garota? Aqui tem uma coisa, só falando, temos duas bisnaguinhas que são modelos. O animador veio com uma ideia assim: se a gente fizer um modelo bem magra, que são aqueles grissines, que são aquelas coisinhas compridas que vende na padaria. Aí a gente fez. Ciao, vamos, linda, eso, cardenal. Eso, é que nela. Agora, princesa, vamos. Isso. Poxa, Steve, nem sei como te agradecer. Eu tava verde pra ver a Josie tirando essas fotos. Quebrei seu galho, hein, Cascudo? Não disse que ia colocar a gente na primeira fila? Eu só quero saber onde você conseguiu esses disfarces. Pelo estatuto do condomínio, eu não acredito. Meninas, vamos fazer um intervalo. Maggie, Diga, JR do Pão. onde estão as outras modelos? Devem estar chegando. Sabe como elas são? Não tenho dia todo, Maggie. Pena que plantado aqui a Josie nem vai perceber que eu vim. Eu sou o mestre dos disfarces. Ninguém vai perceber a gente aqui. Seu Hortêncio, o que significa isso? Não, Osmar, seu Max. Vocês destruíram nosso gramado artificial. Pelo estatuto do condomínio, os moradores estão proibidos de usar disfarces, a não ser que sejam super-heróis, espiões internacionais. Por aqui! Muito bem. A gente não pode entrar aí. Eu vou total. Deixa eu fechar Suas aqui. muitas impostoras. A gente chegou. Deixa eu colocar exatamente. Eu vou descontar aqui 7 segundos. E até chegar na entrada do camarim, foi 1 minuto e meio, tá? Vamos só ver quanto que a gente tem de página lá. Vamos xerear aqui. A gente está na terceira página, tá vendo? Começo da terceira página. Ou seja, 2,2 deu 1,5. Vê aquela conta que eu falei que são 17? Deixa eu ver se tem 17 esse mesmo. Tem 19. Falei de 17 a 19? É isso. Isso é o que a gente chama de bit do roteiro, porque a gente sabe a velocidade que ele está contando a história. Isso a gente só entende depois de fazer uns 3 episódios. E cada série tem um. Eu já produzi 6 séries, cada uma tem uma velocidade, tem uma descrição e tudo mais. O Osmar, como é um sitcom e ele tem essa velocidade mais aceleradinha, ele acaba que são 17 páginas. Tá bom? É, vamos parar aqui para mais 10 perguntas, para eu conseguir mostrar a última coisa, que é a Bíblia.
Vamos, vamos lá. Alcinete. Ale, vai deixar um contato pra gente? Vou deixar o contato. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é Ale Machado com dois Ds. Eu quase consigo responder todo mundo que me manda mensagem lá. Clériton Ferreira Alves. Ale, qual a principal dica para quem está desenvolvendo uma série, mas não anima? Ah, eu acho que assim, o problema não é animar nesse momento, é você conseguir um desenhista para dar vida ao que você está projetando. Primeiro, saber descrever muito bem, e eu acho que seria saudável você ter uma parceria com um desenhista, com um artista gráfico. Thomas Lois. Dúvida: há espaço para subtexto no roteiro? Como deve ser colocado? O que que é subtexto? Pergunta aí e vamos voltar, porque como assim? Vamos esperar ele responder, já emenda as Vamos para a perguntas aqui. próxima. Como vocês criaram o Osmar? Simplesmente falaram: o nosso personagem vai ser a primeira fatia do pão de forma? Não, eu comia o pão de forma e sempre fiquei culpada de deixar a primeira fatia de lado. E um dia eu falei: e se eu desse vida a essa primeira fatia, o que ela sentiria? Onde ela ia morar? E com essas respostas nasceu a série. É o mesmo jeito que pensa no, é o e se que dá origem ao que vai ser a série, o que vai ser o episódio. Hum, Ana, para as aulas de roteiro de animação, também costumam ser contratados assistentes? Para a sala de roteiro. Sou roteirista iniciante, fiz um curso sobre assistência de sala de roteiro e gostaria de saber como funciona esse mercado, principalmente para os iniciantes. No Osmar, a gente fez uma coisa que foi chamar os comediantes que gostariam de escrever roteiro para ser assistentes. Então, eles aprenderam a técnica durante o punch-up e agora eles podem escrever roteiros. Para o Osmar, especificamente, eu acho que aprender a fazer piada é mais difícil do que aprender a escrever roteiro. Sisu. Quais são os seus trabalhos mais famosos? Aí vocês que vão dizer, né? Não sei. Mas eu acho que o Osmar é um deles. Em direção, talvez, o Meu Cunhado é um Vampiro, que ficou em primeiro vários dias no Netflix, que é uma ficção, né? Que, de novo, é um filme que podia ser animado, Meu Cunhado é um Vampiro, porque tem muita animação até, mas é ficção, porque hoje a gente tem efeito para isso. Eu acho que são esses, não sei. Talvez o Nilba também. É, Mili Ferreira. No caso do Osmar, a etapa de roteirização de todos os episódios foi feita de uma vez ou foi conforme início de produção de cada episódio? Não, não é tudo de uma vez, né? Porque tem um tempo. A animação, como eu falei, ela é muito industrial, então ela tem gargalos, né? É, a gente está entregando os 13 primeiros episódios para Nickelodeon e agora a gente acabou de escrever os 26. E estamos um pouco atrasado, porque a gente só pode gravar quando tem todos os roteiros. A gente só, entendeu? Então, é, a sala de roteiro vai funcionando, ela funcionava semanalmente e, a gente produzia uma média de um roteiro a cada 2 semanas. Em quantos minutos cada episódio mesmo? 11. Leandro Cavalheiro. Ale, você pode recapitular rapidamente as primeiras etapas da sala de roteirista, por favor? Me interromperam aqui, eu só peguei a informação das 17 e 19 páginas. É aquela linha, né? Deve ser a gente começa com a escaleta a gente fala com os roteiristas, a partir da escaleta definida, o cara vai para casa e faz a primeira versão do roteiro, volta na sala de roteiro, lê o roteiro, todo mundo pede ajustes, ele vai para casa, acaba a versão 2 e aí a gente vai para o punch-up, que é uma leitura com roteiristas e comediantes, nesse caso, que ajustam o timing, as piadas, o melhor jeito de falar, isso é importante. Você pega a fala e deixa ela mais engraçada possível.
O que a gente faz no Punch-Up é falar assim, qual é a versão mais engraçada para isso? Como é que a gente pode fazer uma versão? A tentativa é colocar em cada fala isso. Se tentar em um roteiro inteiro, talvez ele fique mais divertido. Depois disso, do Punch-Up, ele está feito, aí tem as aprovações da pedagoga e do canal, né? E a gente vai pro limite, sabe, gente? Assim, para fazer piada, é porque é uma série família, não é só infantil. Então a gente coloca piadas assim no limite. A gente fala que se alguém tem que proibir a gente, é a pedagoga. Entende? Então, se passar na pedagoga, ela falar que tudo bem, a gente vai em frente, a gente vai para o limite. Não é obrigação nossa ficar puxando freio de mão. Às vezes até a gente lança assim, grava uma coisa e fala pedagoga, que a gente sabe que vai bater na pedagoga, mas muitas vezes não. Adriano Batista. Para uma animação mais realista, quantas páginas por minuto? Ah, depende de como você está escrevendo e tal, depende. Não, não é porque ela é realista que a velocidade vai mudar. É, Monty Python é a melhor faculdade para animação de comédia? Risos. Não, não é. É uma melhor faculdade para comédia. Mas para animação de comédia, acho que não. Para animação de comédia, eu diria que os Simpsons é uma grande aula. Looney Tunes, todos aqueles desenhos da Warner dos anos 40. Um pouco de Pica-Pau. Acho que se você misturar essas três coisas e colocar o Monty Python junto no liquidificador, você vai ser um bom escritor de animação de comédia. É, a gente fez as 10 perguntas, mas tem mais três. Vamos nessa, então. Ai, quatro agora. Então, agora você bloqueia. Até agora, viu, gente? Depois a gente continua com as perguntas. Não, mas olha, eu quero mostrar uma Bíblia, falar sobre personagem e depois a gente fica só com pergunta, Uhum, tá beleza. bom? A Juliana de Paula perguntou se você oferece uma consultoria ou supervisão para roteiristas de animação? Dependendo, assim, às vezes eu converso e posso fazer, mas não é uma coisa que eu faço sempre. Eu já fiz. O Clériton falou: fiquei feliz quando vi que a facilitadora seria a criadora de Nilba, que adoro. Ah, que bom. A Kelly. Para você, o que é mais importante para o roteiro, a voz original ou o acting dos personagens? É a mesma coisa. A voz original bem feita vai criar actings bons. Então, uma regra que eu tenho assim é tudo é importante. Todas as etapas têm que ser feitas da melhor maneira possível. Existe uma coisa no cinema que é falar, eu resolvo na pós, eu resolvo não sei o quê. Não, sabe? Eu digo, sempre pense que a próxima etapa vai estragar o teu trabalho. Então faça o teu da melhor maneira possível. Por isso que eu falo, ó, o animador não vai entender sua piada. Deixa ela descrita aqui para ele fazer certo. E fala para o animador, o cara que vai montar, ele vai cortar sua piada. Faz ela muito boa para e assim por diante. Rafael, cada episódio é assinado por um roteirista. É isto. Isto é, ela é o responsável pela premissa, escaleta e assim por diante. Às vezes a premissa vem de uma pessoa, a escaleta é feita pelo roteirista, às vezes a escaleta vem de outra pessoa e quem desenvolve é um outro. Geralmente é. Idealmente o cara propõe a história, faz a escaleta e escreve. Mas já aconteceu muitas vezes da gente ter escaletas que foram desenvolvidas, o cara se enrolou com outro trabalho e aí outra pessoa escreveu. Manuele, Ale, quais dicas você daria para uma mulher trans que ainda não é assumida para o mercado de trabalho? Hum, é profunda essa pergunta. Quantos anos você tem? Se ela não responder, depois eu dou uma resposta, mas vamos seguir, eu respondo daqui duas 29. perguntas. Hã? 29. 29? Ah, eu acho o seguinte, o mercado cinematográfico e audiovisual é um dos mercados mais acolhedores, sabe? Não estamos no universo jurídico, militar, publicitário, financeiro, que são ambientes bem tóxicos.
Eu acho que você tem que pensar em ser feliz. Ninguém vai se importar se você é trans, se você não é trans. Eles querem saber se seu trabalho é bom, se você escreve bem. O que eu te falo é que eu gostaria muito de trabalhar com roteiristas trans e encontro muito pouco. Eu até estou querendo fazer uma capacitação com a SPCine só para pessoas trans, porque faz falta, sabe? E é uma outra visão. Acho que é importante também que a gente tenha isso na sala de roteiro. E o senso de humor é em outro lugar e nos interessa. Ó, eu sou, viu? Já fazendo um jabá, eu sou roteirista e trans. Se quiser me chamar, tô aqui. Então, vamos, já anota aí. Tem um pessoal trans aqui também no chat. Deram umas 4 perguntas, e tem mais 3 aqui. Acho melhor a gente continuar e depois eu falo essas perguntas. Tá, tá. Eu vou continuar que já deu 1 hora e meia. Na verdade, não, né? A gente tem 15 minutos. Então, eu vou mostrar rapidamente o que que é uma Bíblia, tá bom? Gente, como a gente cria uma série? Uma série, eu vou falar muito rapidamente e a gente se aprofunda nas perguntas. Você tem que criar um universo. Aonde acontece a série? Vamos falar do Osmar. Osmar acontece num mundo que pães são personagens, pães e queijos são personagens. O chão é uma mesa do café da manhã. Prédios são caixas de cereal, garrafas térmicas. O saleiro é o hidrante. Então, isso é a criação do universo. Eu preciso disso para descrever a série quando eu vou falar com alguém, quando eu fui falar com executivos. Então eu já sei aonde acontece a série. Aí você tem que descrever esse universo. Eles têm vida comuns, eles precisam de trabalho, eles namoram, eles comem. A gente debateu muito tempo se os pães comeriam, se isso não ia ser esquisito. Depois a gente entendeu que pão come fermento então aí tem trigocola, fermentpizza, sorvetrigo, que são as coisas que eles fazem. Socialmente, a gente tem muita coisa que a gente faz em torno de mesas, né, de comida e tal. Seria muito difícil abrir mão disso. Com o universo descrito, eu sei que aquele personagem, que é o Osmar, que é uma primeira fatia de pão, então ele foi esquecido na embalagem, ele é um cara que tem um complexo, ele está tentando provar que ele tem uma qualidade. Eu vou colocar isso na descrição dele. E aí eu vou começar a descrever todos os personagens. Então veja, eu descrevi onde, agora eu descrevi quem, tá? E aí eu vou chegar em o quê? Como é a relação? Vamos ver uma Bíblia? Deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia do Osmar aqui. Não, eu tenho uma Bíblia de outra série, mas eu acho que como a gente está com pouco tempo, eu vou procurar do Osmar. Me dá um instante, rapidinho. Não saiam daí. Achei, tá aqui. Certo. Vamos lá. Então, a Bíblia do Osmar. Essa Bíblia, ela foi um pouco modificada porque ela foi apresentada depois da série feita. Ela tem uma original, que não é essa, mas é muito parecida. Então, assim, primeiro, visão geral. Você tem que dar conta de falar o que que acontece, como é que é esse mundo. Aí você vai descrever o cara, onde que acontece, situações que são recorrentes e etc. Depois você descreve o universo, que tem aquela descrição. Em Trigueirópolis, caixas de leite de cereais são prédios, os postes se parecem com colheres e cestos de pão são os automóveis. Todos, incluindo Osmar, se comportam como humanos e etc. Vamos para os personagens. Aí você tem Osmar, descrição longa, porque é uma série, é uma Bíblia para produzir, não foi para vender.
Para vender hoje, as pessoas não leem. É um parágrafo no máximo. Mas eu tenho toda a descrição de como ele é. Tenho a descrição do Steve, que é o segundo mais importante. Da Lucy, que é a melhor amiga deles. E do Max, que é o síndico, né? O Bob, também é amigo deles. A Josie, que é o amor da vida do Osmar, é uma paixão platônica e ela nunca lembra o nome dele. E aí tem aqui, é uma bisnaguinha doce, atraente, interesseira, é uma femme fatale da padaria. Tudo isso foi escrito antes da série. Isso vai para os roteiristas, para eles trabalharem. Isso aqui, por isso que chama Bíblia, ele é sempre consultado. Oscar, primo dele, o Benny, que é sempre o chefe. E aí a gente tem aqui, ignorem, isso aqui é uma série feita. Então eu tenho todos os episódios descritos. Se não fosse uma série feita, desculpa, a gente colocaria uma lista de possíveis sinopses. Aqui também tem cenário, porque a gente já fez. Se não tem cenário, e aí respondendo aquele meu amigo que falou que faz se eu não sei desenhar, numa Bíblia você tem que ter concept. Aqui são os concepts que mostram como é que são as coisas. Aqui eu consigo explicar que a cadeira é uma espátula, que o prédio que ele mora é uma caixinha de leite, mas do lado tem uma garrafa térmica. O sofá é uma cesta de pão, a igreja é uma geladeira, e assim por diante. Então, é, paramos. Acelerei pra caramba para a gente ter 12 minutos de pergunta. Mas é isso que a gente precisa para descrever uma série. Enfim, gente, 2 horas é muito pouco para a gente falar de tudo, mas eu imagino que eu comecei do básico e hoje vocês vão sair daqui com uma ideia melhor de como se faz uma série. Certo, vamos lá. Adriano Batista. Tex Avery ainda é uma referência para hoje na animação? Sim, super. Que ele é criador dos primeiros desenhos lá da Looney Tunes, né? O timing dessa época é muito importante. Até para comédia física em outros ambientes. Trapalhões usava Tex Avery. Persephone. Falaram da melhor faculdade de animação de comédia. Conhece Punch em Stocking ali? Não. Silvia. Em um curta de 1 minuto, sem falas, como fazer ter um impacto maior em festivais? Fazer ele ser bom. Pensa muito no filme, seja descritiva, elabora, enfim, tudo que você pode fazer para a qualidade ser boa. É o único jeito de ter impacto. E mesmo assim não é garantia. Persephone, que bacana. Acabei de ver que você foi presidente da Abra Games. A minha área principal é Game Dev. Sim, sinto saudade de games. Tiago, para um pitching de longa, você recomenda ter todo o roteiro pronto ou só o argumento é o suficiente? Depende para quem está mostrando o pitching. Se é uma pessoa que possivelmente vire um coprodutor seu, é melhor não ter o roteiro para você desenvolver junto. Mas, é, dependendo, se for já um possível distribuidor e tal, talvez você precisa ter o roteiro. Persephone, a Bíblia é como se fosse um GDD de uma animação? Sim, já que você tem esse repertório de game, eu vou te dar um exemplo claro. É um GDD. Entenda que os personagens são as peças, que o universo são as regras. Quer dizer, o universo é o tabuleiro, as regras é o conceito geral e os episódios vão ser partidas. Então a gente tem que bolar um jogo, que é a nossa Bíblia, para que os roteiristas joguem 26 vezes por temporada e esses 26 jogos serão partidas que são interessantes da gente assistir. Benita Alonso, queria mais. Carinha triste. Eu também, foi legal. Gostei bastante. César Barbosa, quais são suas séries de animação favoritas? São muitas. Atualmente, eu estou gostando muito do Clarencio, que é uma série de 2012.
Eu gosto muito de Looney Tunes, gosto muito de Simpsons. Todas as séries da Hanna-Barbera, para mim, foram muito importantes, porque historicamente ela conseguiu fazer uma coisa que é sair do cinema e para televisão, e fez isso ficar viável. Para animação brasileira, a Hanna-Barbera é importante demais, até para a gente conseguir viabilizar. Mas eu gosto de muita coisa. Mas acho que eu odeio que pessoas que respondem, qual é o seu filme favorito? Ah, eu gosto de muitos. Enfim, eu espero ter respondido algumas produções que eu gosto muito. Adriano, parabéns, Ale. Um grande prazer e uma honra poder participar dessa aula. E seria incrível poder ter mais. Obrigada. Vamos tentar fazer com a Especine. Tomás Lois. Escrevi o desenvolvimento de uma bíblia de série de animação no edital aqui da minha cidade. Previ o desenvolvimento dos roteiros já na bíblia. Você considera que seja demais? Só a sinopse é mais adequado? Só a sinopse, porque eu acho que a Bíblia tem um amadurecimento até virar roteiro. Porque a Bíblia você não vai fazer com todos os roteiristas. Quando você começa a discutir, antes de escrever os primeiros episódios, você vai pensar coisas que você não previa na Bíblia. Isso que eu falei da comida não estava previsto. Mas aí quando você começa a colocar, voltando para analogia aos games, na hora que você dá play, você começa a ver um monte de bug. Wellington. Quais os melhores editais para séries como a do Osmar? Não sei, depende, porque editais mudam a cada momento. Se a gente viveu nos anos 2000, 2010, um momento de muita, eu chamo de era de ouro da animação brasileira. A gente tinha editais específicos para animação, para série de TV. Os canais compravam com muita vontade. Então, eu acho que seria necessário a gente voltar para essa época, para as políticas públicas que haviam nessa época, né? Persephone. Ótima analogia. Cheguei no final, mas gostei da aula. Leandro Cavalheiro. O show dos Looney Tunes é ridiculamente engraçado. Kelly É, Queiroz. Quais são os principais desafios da escrita de roteiro para o público infantil? eu acho que é conseguir escrever para o público sem tratar esse público como idiota, sabe? Porque às vezes existe uma grande diferença entre lidar com uma criança que tem conhecimento em diferentes áreas, diferentes do que você tem, mas sem tentar limitar. É a linguagem que muda, não é o conhecimento e a forma de compartilhar. Obrigada, Senhora Spessini, por dar essa oportunidade. Eu realmente quero ver se a gente volta a fazer um curso voltado até para pessoas trans, que é um projeto que eu tenho. É, de repente fazer um curso presencial. Eu sei que é difícil a gente ter tantas pessoas, mas presencial a gente consegue fazer workshop, sabe? Então talvez dividir um curso, mas eu já fiz antes e faria de novo. Acho que a gente podia pensar nisso. Então agradeço pelo tempo de ficar até às 9 horas aí. Todo mundo deve trabalhar e tá lotado de coisa. Me mandem mensagem, na medida do possível eu sempre vou responder. Assim, eu sou bem ocupada, porque eu faço muita coisa, mas eu tenho boa vontade, tá?